A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Hoje nós temos um assunto aqui que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar e pedir você que vai ouvir no comentário, deixa aí a sua opinião, fala, né? Vamos interagir, fala o que você tem entendido, o que você pensa, como que está a sua vida diante, né, desse assunto que nós vamos falar aqui hoje, que é sobre os fariseus. Muito tem se ouvido falar, né, dos fariseus. E eu fui no dicionário da língua portuguesa, e na língua portuguesa está falando assim, olha, que fariseu significa quem finge ser honesto e religioso. Olha para você ver, finge ser honesto e religioso. Então, eu comecei a olhar na Bíblia, né, o contraste, né, de Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra, e junto com os fariseus. O que acontecia? Então, eu pude entender claramente que os fariseus eram aqueles que diziam seguir a lei de Moisés. Eles firmavam seguir aquela lei na íntegra, enquanto Jesus, ele quebrava toda uma tradição farisaica e colocava fardo pesado para as pessoas carregarem, onde eles não colocavam nem a mão, nem um dedo. E Jesus, ele tirava aquele fardo pesado e colocava o leve, quando ele fala assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho que refrigério para vossas almas, não é assim? Então, os fariseus eram um grupo fechado de religiosos inflexíveis, que gostava de serem vistos, gostava dos primeiros assentos, mas que ignorava os mais pobres, os humildes, e eles ali os castigavam principalmente quando na cobrança de impostos e muito mais. Jesus, olha a diferença, olha, Jesus no meio do povo, no meio daquela multidão, o que Jesus fazia? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ensinava, Jesus mostrava, né, o amor, Jesus mostrava a justiça, Jesus mostrava o perdão, oh, aleluia. Jesus mostrava o que fazia a diferença na vida daqueles que verdadeiramente conhecia a lei, a verdade de Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, nós vamos ver aqui, Jesus, ele censura os escribas e fariseus. São 39 versículos que Jesus, ele vem falando, e ele começa falando assim, olha, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E continua falando, olha, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-lo. Misericórdia, né, irmãos? Esses são os escribas. Eu não vou ler tudo porque o texto é muito longo, mas no versículo 13 vai falar assim, ó, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vos entrais
e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ou seja, há uma contradição, né? Muitas pessoas saindo da presença do Senhor, muitas pessoas caindo por conta dos fariseus, por conta da hipocrisia, por conta da mentira, por conta do engano. E continua falando assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer o prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Gente, misericórdia, é terrível isso aqui. É muito terrível. A hora que você tiver um tempo, pega a sua Bíblia e leia todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E no 37, versículo 37, ainda está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis, mas até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, ele deixou revelado, ele mostrou para nós a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Ele falou do joio, ele fala do trigo, ele fala dos 2 alicerces, aquele que constrói a sua casa na areia e aquele que constrói a sua casa, né, com fundamento na pedra, na rocha. A rocha, eu quero falar para você que é Jesus Cristo. Então, amados, que nós possamos voltar para Deus de todo o nosso coração. Oh, aleluia. Porque ainda quero ler mais um versículo 9, que está assim, olha: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Versículo 10. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, Jesus, aleluia, ele está falando: olha, porém o maior dentre vós será o vosso servo. O Senhor está falando que aquele que quer servir, aquele que entende o propósito de Deus, aquele que entende o amor de Deus, a justiça de Deus, ele ama, ele cuida, ele perdoa. Amém? Então, que essa palavra possa achar lugar no seu coração e que você possa agora, aí onde você está, sabe, olhar para a cruz e falar com Jesus: Jesus, eu preciso do Senhor, toma conta da minha vida, transforma-me, Senhor, faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. E se você não confessou Jesus ainda como Senhor e Salvador, fala com o Senhor Jesus agora: Senhor, eu te recebo no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. E você vai ver que o Senhor, ele vai trazer no seu coração a paz, vai tirar o medo, vai tirar a insegurança, e você vai entender que Deus, ele é amor, Deus é justiça, Deus perdoa. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Mas Jesus, ao 3º dia, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai e agora ele está às portas. Ele vai voltar e ele vai voltar para buscar aquele que verdadeiramente não agiu como fariseus nem como hipócritas, mas como servos, filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos com muita paz.